Boa noite a todos vocês que nos acompanham neste Congresso do Sagrado Coração de Jesus. Sou o Padre Moacir, missionário do Sagrado Coração, e trabalho em Quito, no Equador. E para mim é uma alegria poder participar com vocês, mesmo daqui de Quito, tentando partilhar um pouco daquilo que nós vivemos e refletimos sobre o Sagrado Coração de Jesus e sobre a proteção de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Obrigado e felicitação a todos os que estão organizando este congresso, a toda a família Chevalier, que pensa e quer levar, mesmo com todo esse tempo de pandemia, quer levar em frente esta tradição de se reunirem para rezar, refletir e ao mesmo tempo também celebrar a Romaria a Nossa Senhora do Sagrado Coração. Ao menos para mim é muito importante ver que este encontro pode ser transmitido em diversos lugares do Brasil e, por que não, também para o grupo da família Chevalier aqui do Equador. Na próxima semana, a partir do dia 19, também a família Chevalier aqui do Equador vai estar fazendo a sua Semana Chevalier. Vamos estar reunidos também, celebrando em torno da vida do nosso fundador. Ao menos eu fiquei observando o tema geral deste congresso e me chamou a atenção. O tema é: o coração de Jesus é o remédio destinado a salvar o mundo neste momento crucial da história. Eu acho que o coração de Jesus sempre foi esse remédio eficaz, sempre foi esta ação profunda de Deus no meio da humanidade. Quando nós olhamos para a raiz cor, a raiz latina de coração, sempre lembramos desde a perspectiva de um Deus que ama, do Deus que é amor, da compaixão, da misericórdia, da humildade, da fraternidade, da solidariedade. Talvez por detrás de todos estes valores estão também sentimentos, atitudes e ações concretas que vão ajudando a toda a população a encontrar esperança. Talvez esta é a palavra que eu vejo desde este tema geral, a palavra esperança. A mim foi pedido um tema mais específico. O Sagrado Coração de Jesus é impulso para a missão ontem e hoje. A missão, desde este específico, da motivação do Sagrado Coração de Jesus. E no meu celular chegou também alguma coisa a mais, como que indicando outros 3 subtítulos que deveriam ser mencionados dentro deste aspecto missionário da nossa congregação. Me pediram também para tomar em conta os 166 anos de fundação da nossa congregação, 110 anos de presença no Brasil e 25 anos de presença aqui no Equador. Estou fazendo esta conferência desde a capela aqui da nossa casa paroquial e adaptamos um pouquinho o nosso cenário para destacar o Sagrado Coração de Jesus, para destacar também Nossa Senhora do Sagrado Coração, que me parece que são as 2 fontes que unem estas datas que vocês estão pedindo para a gente mencionar. E claro, os 5 continentes estão representados pela cor das velas que estão diante do Sagrado Coração de Jesus. É o mês missionário, é o mês de outubro, e não podemos ver esse tema desvinculado da missão da Igreja também. Não podemos ver esse tema desvinculado daquilo que é toda a história eclesial também da nossa congregação no meio do mundo, no meio da humanidade.
Por isso, então, queremos ver este tema e estes tempos, ou estes anos que foram mencionados de nossa história, a partir da espiritualidade do Sagrado Coração e, sobretudo, da proteção de Nossa Senhora do Sagrado Coração, como falava o fundador, a nossa fundadora, aquela que nos ajudou a encontrar sempre o sentido para a nossa vida. Então, talvez, como na pequena introdução a esse tema, nós podíamos lembrar que se diz que do coração aberto de Jesus, do lado aberto de Jesus, nasce todos os sacramentos para a Igreja. E um sacramento importante na vida de Jesus foi revelar o rosto misericordioso de Deus Pai no meio da humanidade. Esta foi a sua missão, reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel em torno do Pai misericordioso. E o próprio Jesus foi descobrindo durante o seu ministério que a sua missão era mais além da casa de Israel, era universal, era também para os pagãos, porque eles também abraçavam a fé. Talvez a casa de Israel não foi aquela que se abriu totalmente por meio da doutrina dos saduceus, dos fariseus e dos anciãos, que queriam apenas a lei de Moisés. Realmente, vemos como algo muito bonito que aqueles que não estavam vinculados à casa de Israel e eram considerados pagãos, também receberam com muita alegria a missão de Jesus. Por isso podemos dizer que do lado aberto de Jesus nasce também a missão da Igreja como um sacramento querigmático, comprometendo todos os batizados nesta tarefa, como diz o Papa Francisco, somos chamados a ser missão. Não só fazer missão, mas ser. Parte da nossa identidade de cristãos, viver como missionários, como discípulos de Jesus. Talvez, como está dizendo o mês missionário no Brasil, que se está celebrando este mês de outubro, a vida é missão. E porque a vida é missão, nós sempre devemos colocar-nos a serviço do reino de Deus. E o tema do mês missionário nos ajuda também a dar uma resposta, assim como todo discípulo é chamado. Aqui estou, envia-me. Aqui no Equador, só estamos trabalhando com estas frases do profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me. Aqui estou, me envie. Também aqui celebramos o mês de outubro como mês missionário. Mas voltamos ao nosso tema do Sagrado Coração de Jesus. É verdade que da fonte do lado aberto vem uma força de impulso, vem uma força que motiva, vem uma força que desinstala, que fortalece e faz de todos nós missionários, discípulos missionários. Nos convida a caminhar, a dar testemunho de Jesus vivo e ressuscitado em todas as partes. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Por isso podemos dizer que sempre a missão nasce da contemplação do Cristo vivo e ressuscitado. Então, se quero olhar para este tema que vocês me deram, quero mirar, é a palavra que podíamos usar em espanhol, que significa centrar a atenção nesses anos de história da congregação, a partir dessa perspectiva missionária, a partir dessa perspectiva da espiritualidade do Sagrado Coração e olhando também, não apenas com o olhar humano, cronometrado, 166 anos, 110 anos, 25 anos, mas olhar com a mirada, com o olhar de Deus, como um tempo favorável
como um tempo de kairos, como se utiliza a palavra em grego, kairos, um tempo da graça de Deus. Talvez para todos nós, este é o tempo mais bonito e mais importante. Mais que o cronos, que marca o tempo e os anos, queremos ver a ação de Deus que vai conduzindo, que chama, que inspira, que fortalece, que prepara e que envia missionários para dar continuidade à missão de Jesus. E convido você para me acompanhar, para concentrar-se também nesses 3 lugares diferentes. 166 anos, nos concentramos em França, na pessoa do Padre Júlio Chevalier. Talvez 110 anos, nos concentramos já em outra perspectiva, pessoas saindo da Holanda para vir ao Brasil, com outra perspectiva totalmente diferente por causa do aspecto cultural, mas centrados na mesma missão. E também somos pessoas diferentes que saímos do Brasil para vir para o Equador e iniciar esta missão que já faz 25 anos. 3 lugares diferentes, pessoas diferentes, mas todos unidos pelo mesmo objetivo: ser portadores do amor de Deus em todas as partes. Então, vou dar ênfase a esses 3 temas pequenos que os organizadores desse congresso me pediram. É verdade, talvez o primeiro tema é nos aproximarmos um pouquinho do Padre Júlio Chevalier, desde a visão que ele tinha e desde a sua espiritualidade que foi nascendo no país onde ele estava, em França. Quizás devemos pensar o seu entorno dentro dessa perspectiva do ano da graça do Senhor de 1854, quando ele começa a fundar a congregação. Também, para chegar a esse momento de fundador, devemos recordar toda a sua trajetória como pessoa que vai descobrindo uma fonte de vida nova na espiritualidade do Sagrado Coração. A sua realidade, talvez, é algo que chama a atenção. Neste período, França vivia uma influência muito grande da Revolução Francesa. Talvez tudo estava em movimento, tudo estava em transformação. Havia muitas pessoas que também não entendiam mais as mudanças que estavam acontecendo, sobretudo do ponto de vista sociopolítica, econômica e religiosa. É verdade que também era um povo que estava um pouco inseguro, cheio de incertezas e marcado por uma grande indiferença religiosa. Qualquer pessoa que estuda história lembra desse tempo e desse momento. Parecia que tudo que havia sido construído ou estruturado anteriormente, nesse momento já não servia. Tinha que começar a aprender tudo de novo, a se reorganizar a partir de formas novas na política, na economia, na sociedade e também do ponto de vista religioso. Podemos falar de um tempo de mais de 200 anos atrás e hoje também no nosso tempo vemos um pouquinho essa realidade. Ninguém está seguro do que está fazendo, ninguém consegue saber com certeza o que vai acontecer amanhã e incluso do ponto de vista religioso, não sabemos quando que vamos nos reunir de novo para fazer romaria, para nos encontrar num congresso do Sagrado Coração, para sentirmos esta presença fraterna e amiga uns dos outros. Talvez, do ponto de vista religioso, Papa, bispos, sacerdotes, necessitaram durante esse tempo, durante esses séculos que se marca pela Revolução Francesa, ou por a continuidade do movimento que culminou com a Revolução Francesa, necessitaram redescobrir
uma nova função no meio da sociedade, talvez também uma nova teologia para sustentar sua ação. A função de poder temporal da Igreja acabou com esse marco da Revolução Francesa. Talvez antes, já quando o Papa foi réu dentro da própria Itália e teve que começar a redescobrir que sua missão no meio do mundo, no meio da humanidade, não era mais a de ter um poder temporal, não era mais de governar assim como fazia anteriormente, mas sim um trabalho e uma missão muito mais mística e espiritual, muito mais pastoral, foi o que os papas foram redescobrindo na sua missão. E isso influenciou a Padre Júlio Chevalier, que era seminarista, que era formando, que era estudante. Nós podemos dizer que o período em torno de 1750 a 1850 foi um século de redescoberta da espiritualidade do Sagrado Coração. Foi uma aproximação de Jesus a partir do amor misericordioso. Foi um tempo muito bonito para deixar tudo o que não é evangelho e colocar Jesus no centro da ação da Igreja. A Igreja foi redescobrindo o Evangelho e, ao redescobrir o Evangelho, foi descobrindo também um Jesus profundamente misericordioso. Talvez, desta perspectiva místico, espiritual e pastoral, que os papas foram descobrindo nesse período, também foi dando um espaço para uma espiritualidade mariana. Podíamos dizer que depois de 1850 também o outro século foi um século mariano, com a declaração do dogma da Imaculada em 1854 e também com o dogma da Assunção de Nossa Senhora em torno de 1950. Um século inteirinho para ver esta espiritualidade mariana dentro da Igreja. E falo desses dois acontecimentos porque eles marcaram a vida do Padre Júlio Chevalier. Marcaram a vida do povo francês e desde aí ou neste contexto também que nasce a nossa congregação. Duas espiritualidades profundamente populares, Sagrado Coração de Jesus e a espiritualidade mariana, que Júlio Chevalier vai unir num único título dado a Nossa Senhora como Nossa Senhora do Sagrado Coração. Podemos nos perguntar neste momento, esse tempo de pandemia, de incerteza, de insegurança, de mudança, com tanta rapidez, uma realidade que estávamos bem acostumados, tranquilo, e de um minuto para o outro, tudo muda, tudo se torna diferente. Como e a quem acudir frente ao momento em que nos sentimos inseguros e com incerteza? Claro que se olhamos desde a perspectiva do tempo de Deus, o que nós estamos vivendo não é tão diferente do tempo que viveu o Padre Júlio Chevalier, como contexto de uma realidade em transformação. Talvez no ontem do nosso fundador, os papas foram se despertando e foram percebendo que o povo foi buscando no coração de Jesus uma resposta para todas as situações de insegurança. Sob a proteção de Maria, foram buscando também segurança para poder vencer esses momentos de calamidade. E hoje, a quem acudimos? Pense um pouquinho aí, você na tua casa, que nos está escutando, que nos está acompanhando. Será que nós não estamos acudindo à mesma fonte? Realmente, quando olhamos para o coração de Jesus, vemos que aí está uma fonte que nunca se esgota. Por isso, todo esse movimento de espiritualidade do Sagrado Coração foi ajudando
e foi sendo sistematizado dentro da igreja, com muitos materiais, com muitos livros, com muitas escolas de espiritualidade. E talvez o Papa Pio XII foi quem mais tarde foi escrevendo a encíclica Aurentes Aquas, que foi assinada no dia 15 de maio de 1956, exatamente para plasmar tudo o que estava acontecendo nesse momento diferente dentro da própria igreja. Então, este primeiro tempo, esta primeira data, 166 anos, nos ajuda a perceber exatamente que Padre Júlio Chevalier foi estudando muito bem essas duas correntes de espiritualidade desses 2 séculos. Teve a intuição de unir essas duas devoções e deu o título que nós temos até hoje, Nossa Senhora do Sagrado Coração. Um título que nos ajuda a sentir todo um movimento, toda uma vida pastoral e toda uma espiritualidade da Igreja. Talvez lembramos que ele recebia algumas aulas sobre o Sagrado Coração. E fruto destas aulas ele foi organizando, mesmo dentro do seminário ainda, um grupo chamado os Cavaleiros do Sagrado Coração de Jesus. Já no coração do fundador estava marcado esta intuição de começar uma congregação totalmente missionária. Vemos este tempo como o tempo de Deus, porque o tempo de Deus, o tempo de Kairos, é que gera essas coisas novas, é que cria coisas sempre diferentes. É parte da ação do Espírito Santo que vai impulsando as pessoas para a missão e, sobretudo, para gerar novas atividades. Talvez não precisamos nos deter muito nesse momento nos detalhes da fundação da congregação. O importante é recordarmos que da escola de João Eudes, que dessa escola de Berule, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, nasceu neste período muitas congregações dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus, e todas elas com um caráter profundamente missionário. Um parênteses aqui, para nós lembrarmos que tem várias congregações até com o mesmo nome, e elas não são fundadas pela mesma pessoa. Aqui no Equador, muitas vezes as pessoas nos confundem entre os padres do Sagrado Coração, os sacerdotes do Sagrado Coração e os missionários do Sagrado Coração. Como vocês veem, só muda uma palavra, mas ao mesmo tempo muda muita a história de cada um desses grupos que nasceram inspirados nesta mesma espiritualidade. Então, eu quero reafirmar que o tempo de Deus é o tempo que faz surgir coisas novas, e faz surgir coisas novas para responder aos desafios que a própria realidade nos vai apresentando. Por isso, recuperar um amor profundo a Jesus, experimentar sua misericórdia por meio da confissão dos pecados, participar da Eucaristia, sobretudo nas primeiras sextas-feiras, contemplar o coração aberto transpassado de Jesus, foi parte das ações ou das atividades destas pessoas que viveram, sobretudo, nesses 2 séculos. E por que não? De todo o apostolado da oração, que nós conhecemos a sua ação e a sua grandeza ainda nos dias de hoje, no meio da periferia e no meio do Brasil. Talvez foi um tempo para redescobrir um Cristo amoroso, para colocar Jesus no centro da nossa vida, no centro da vida da igreja, e um tempo de Deus para nós observarmos que essas 2 devoções populares ajudaram a igreja a se converter e a redescobrir o Evangelho e a sua missão no meio da humanidade. Os papas não precisavam mais ser reis, nem governadores.
precisavam sim redescobrir a missão, redescobrir a sua ação profunda no meio da humanidade. Por isso, que bom, a nossa congregação, Padre Júlio Chevalier, sentiu esse tempo de Deus de uma forma muito bonita e por isso nasceu para toda a humanidade, para os 5 continentes, esta congregação totalmente missionária, com esta preocupação de levar o amor de Deus em todas as partes. Talvez você pode estar pensando, por que não fala de outras coisas tão específicas da congregação? É verdade, estamos em tantos países, mais de 50, quantos membros somos, tudo isso é número. O importante é nos darmos conta, todos temos o mesmo objetivo, levar em todas partes o amor misericordioso de Deus. Então, este amor, que deve ser levado em todas partes, também chegou no Brasil. A primeira missão que o Padre Júlio Chevalier pensou não foi para o Brasil, mas foi primeiro no Equador. Em 1883, 1887, a primeira missão da congregação para a América era no Equador. Por quê? O primeiro país consagrado ao coração de Jesus foi Bélgica. E o segundo país consagrado ao Sagrado Coração de Jesus foi Equador, na América. E quando Garcia Moreno começou a fazer parte da Arquiconfraria de Nossa Senhora do Sagrado Coração e era o presidente desta época, Chevalier também ficou sabendo desta notícia. Mas quando ele foi assassinado aqui no Equador, Chevalier simplesmente expressou: aí está o nosso posto, aí está o nosso lugar, aí está a nossa missão para começar na América. E aí então, Jouet, um dos fundadores da congregação, junto com o Chevalier, falava que todos nessa época queriam e viam com bons olhos a missão no Equador. Eles chegaram aqui no Equador antes de chegar no Brasil, 1887. E a missão durou apenas 7 anos, até 1894. Um dos problemas foi este. Era muito sério trabalhar no Equador quando a congregação ainda não estava bem consolidada, porque aqui o bispo do Equador, o arcebispo de Quito, pedia que a congregação construísse a Basílica do Voto. Uma vez que o país foi dedicado à devoção do Sagrado Coração e sobre a proteção do Sagrado Coração, então se pedia não só a divulgação da espiritualidade e a formação de pessoas em torno dessa espiritualidade, mas sobretudo a construção da Basílica. Ao menos por cartas que conhecemos, 113 cartas de Padre Júlio Chevalier, dirigidas ao arcebispo de Quito e também dirigidas às autoridades de Quito, elas mostram muito claro, a congregação assumiu esta perspectiva espiritual e não a perspectiva da construção. Em Equador, parece que se pensava que a congregação tinha muito recurso. E quem deveria fazer esse trabalho de buscar os recursos era o cabildo da arquidiocese, ou era os próprios equatorianos. E isso parece que foi um motivo para que, depois da morte do presidente Garcia Moreno, o governo liberal expulsasse os missionários do Equador. Então, para Padre Júlio Chevalier, esta era uma primeira missão um pouco frustrada. E aí vem essa perspectiva de ir também ao Brasil. A América Latina, em 1911, chegava também para começar no Brasil 2 padres holandeses. Se eu não me engano, o nome deles
Ludovico e o outro, não lembro o nome deles. Procurei esses dias e não encontrei. Parece que era Donato, não sei. Ao menos eu não vivi no início da presença da congregação aí no Brasil. Teria que buscar um pouquinho mais, me perdoe. Não tenho essas informações aqui. O que eu sei é que eles começaram na Diocese de Pouso Alegre, em Minas Gerais. E desde essa Diocese de Pouso Alegre, em Minas Gerais, foram estendendo a espiritualidade do Sagrado Coração e foram se unindo a outros MSC que aos poucos foram chegando também no Brasil. Talvez foram dando continuidade a esta missão na cidade de São Paulo, Itapetininga, o norte de São Paulo, São José do Rio Preto, Bauru, também aos poucos chegaram até Santa Catarina. Eu sei que mais tarde, em 1947, também chegaram os padres belgas, que estão aí no Paraná até hoje. A gente conhece alguns deles, não é verdade? Padre Lamberto, Padre Bertrand, Padre Zeca, Padre Ari. Que saudade do Padre Afonso, com quem partilhamos a vida aí no santuário durante vários anos e assim por diante. É verdade que era uma missão que começava dos padres belgas também por Santa Catarina e aos poucos foram vindo para o Paraná. Foram acompanhando migrantes europeus e aos poucos também foram ajudando a fundar novas cidades, sobretudo no sudoeste do Paraná. Também os padres italianos chegaram no Maranhão. Um grupo de padres austríacos reforçaram a missão junto com os padres holandeses, primeiro em Santa Catarina, depois foram para a Bahia e mais tarde para outros lugares como Fortaleza, Piauí e assim por diante. Podemos dizer que em esse tempo de Deus, o carisma missionário, tanto ontem como hoje, foi sempre sendo impulsado pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus e sobre a proteção de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Movidos por esta espiritualidade, os missionários do Sagrado Coração de Jesus no Brasil foram construindo igrejas, paróquias, santuários, colégios, escolas, seminários, tiveram uma ação social muito grande, ajudaram a fundar cidades, ajudaram a fundar organizações